que são as integrais trigonométricas? São integrais que envolvem produto de seno e cosseno. Então, eu vou estar lá com o produto de seno de algum ângulo, vezes cosseno do mesmo ângulo, vezes x. Depois a gente vai ver que a gente poderia ter um m multiplicando x e um n aqui em ângulos diferentes e ter umas regrinhas bem direcionadas para essa também. Mas no primeiro momento aqui, a gente vai ter um expoente no x, no seno, perdão, e um expoente no cosseno aqui, esse mn. Esse mn são números inteiros e positivos. Então, não vai ter raiz quadrada, não vai ter expoente negativo. Então, eles são inteiros e positivos. Então, por esse motivo, fica mais fácil quando a gente faz integrais desse jeito, porque é mais direcionado, é mais receita de bolo mesmo. Então, nesse primeiro caso que a gente vai ver que o expoente do seno e do cosseno, então m e n são pares positivos. Nem precisava escrever de novo positivos, mas eu já frisei ali, né? Então, a gente vai ver primeiro, no caso do expoente ser par, os dois, tanto o expoente do seno quanto do cosseno ser par. O que a gente vai precisar é de deduzir algumas identidades aqui, duas identidades especificamente para esse caso. Então, a gente vai relembrar agora duas identidades que a gente conhece. Por exemplo, a gente sabe que cosseno de A mais B é cosseno A, a minha letra não tá boa aqui, né? Vou escrever um pouquinho melhor. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, o que a gente vai fazer agora é escolher o A igual ao B igual a θ. Então, aqui eu vou ter θ, 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 θ. O A e o B são θ. Então, nesse meu primeiro membro aqui, essa cosseno de θ mais θ vai virar cosseno de 2θ. Isso vai ser igual a cosseno de θ vezes cosseno de θ. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Menos seno de θ vezes seno de θ. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ. Eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação 1. Então, a gente tem essa equação, ela é verdadeira. A gente conhece uma equação que cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é igual a 1. A gente geralmente costuma escrever o seno primeiro, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa identidade é muito conhecida, nasce no Teorema de Pitágoras na definição de seno e cosseno. Então, essas duas identidades sendo verdadeiras, a gente pode fazer duas operações com essas duas equações. A gente vai precisar somar e subtrair essas duas para deduzir duas outras equações. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é, a gente vai pegar a segunda equação e vai somar a primeira. Então, a segunda equação somada à primeira, a hora que eu somar essas duas, aqui está menos seno ao quadrado, aqui está mais seno ao quadrado. Então, isso aqui vai simplificar. E a gente vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado aqui. E no primeiro membro vai ficar 1 mais cosseno de 2θ. Então, aqui a gente vai ficar assim, ó. 1 mais cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, com isso, a gente conclui, colocando isso aqui no primeiro membro, ó, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Agora, a gente vai pegar a segunda equação de novo, só que a gente vai subtrair a primeira. Então, a gente vai pegar a de baixo menos a de cima. Então, quando eu subtrair essa dessa, esses dois vão simplificar. Ó, o cosseno ao quadrado com o cosseno ao quadrado vai simplificar, eu estou subtraindo. E esse menos aqui vai virar mais na hora que eu estiver subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos cosseno de 2θ vai ser igual a... Agora, simplificou esses dois, ó. 1 menos cosseno de 2θ. Aqui vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de θ. A hora que a gente isolar o seno ao quadrado, quem é seno ao quadrado? É 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, esse 2 aqui está no expoente, esse 2 aqui está multiplicando θ, 2θ. Então, o que está acontecendo aqui? Ó?
Se a gente observar, a identidade de cima e a identidade de baixo só muda um sinal no segundo membro. Aqui é mais e aqui é menos. E aqui é cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Aqui é seno ao quadrado é 1 menos cosseno do dobro daquele ângulo sobre 2. Então, essas duas identidades aqui são a base para a gente resolver produto de integrais, produto de seno e cosseno com expoente pares. Então, a gente está resolvendo essa situação aqui, ó. Nessa identidade que a gente acabou de deduzir, a gente vai voltar aqui. Então, quando eu tiver expoentes pares e positivos, o que a gente vai fazer? Use aquelas duas identidades de arco metade ou arco duplo que a gente chama. Por que arco metade? Se aqui eu tenho θ, esse θ é metade do ângulo que aparece do lado de cá. Era 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para o segundo membro, de cá é metade, daqui para lá é o dobro, né? Então, tem alguns que chamam de arco metade e outros de arco duplo. Então, é 1 menos cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Então, se os dois forem pares positivos, o que a gente vai fazer? Vai usar uma dessas duas ou as duas identidades. Então, um exercício para ficar claro como é que a gente usa isso, por exemplo, se a gente tiver a integral de cosseno ao quadrado de θ. Quem que é a integral? Nunca escreve só o cosseno ao quadrado de θ. Faz parte do símbolo de integral dizer em relação a qual variável. Então, isso aqui vai ser 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Mas como é que eu resolvo essa integral? Meio é constante. Então, eu vou ter duas integrais aqui. Eu vou ter a integral de 1 e vou ter a integral do cosseno de 2θ. Poderia até separar as duas, ou já posso separar só na minha cabeça, né? Então, quem que é a integral de 1? A integral de 1 é θ. Agora, quem que é a integral de cosseno de 2θ? Uai, eu não sei que é a integral de cosseno de 2θ. Eu sei que é a integral de cosseno de x. A integral de cosseno de x, pensando aqui do lado, ó, é seno de x mais c. Derivada de seno é cosseno. Mas aqui tem 2θ. Então, como é que eu faço para ajeitar com aquele 2? Se eu colocar seno de 2θ, derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ. Ah, então se eu dividir por 2, isso fica certo. Posso fazer isso de cabeça? Nesse passo que a gente já tá, que a gente já viu integração por substituição, já fez um tanto de exercício, pode sim, viu, gente? Mas quem quiser, chama aqui de W, aí quem que é derivada do W? É 2dW, aí vai ficar o 2 dividindo, vai virar esse meio que tá aqui. Então, eu posso justificar isso como uma substituição, ou eu posso fazer esse ajustamento aqui desse 2 para simplificar com aquele de cabeça. Então, é como se eu estivesse generalizando aqui, tá? É como se fosse aqui, ó. Quem que é a integral de cosseno de kx dx? É seno de kx sobre k mais c. Então, eu ajeito constante que está multiplicando. Essa constante que está aqui, eu posso multiplicar por 1 sobre ela, e ela simplifica na hora que eu estiver dividindo. Então, isso aqui, gente, qualquer... Ah, mas se tivesse seno à quarta, quem que é a integral de seno à quarta de 3x dx? Como é que usa o arco metade aqui? Então, a gente vai ter que escrever esse seno ao quadrado de 3x ao quadrado. Vai usar aquela identidade aqui do arco metade. Quem que é integral de... Quem que é seno ao quadrado? Seno ao quadrado é 1, menos, quando é seno é menos, cosseno do dobro do ângulo, se ali é 3x, aqui vai virar 6x, tudo isso sobre 2 ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer agora? Elevar ao quadrado. Então, que conta que tá mandando fazer? Elevar ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro. Ah, esse 2 que tá aqui, eu já vou tirar para a gente não ficar com ele no denominador aí, ó. Esse 2 está ao quadrado, vai virar 1/4. Sai da integral, porque ele é constante. Integral 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes cosseno de 6x, mais, quem que é cosseno de 6x aqui? Cosseno de 6x ao quadrado do segundo. Então, essa integral que a gente está resolvendo agora aqui, vão virar 3, ó. Vai virar a integral de 1 em relação a x, que é o próprio x. A integral de cosseno de 6x, integral de cosseno de 6x aqui, ó, é aquele cosseno de kx que a gente viu. É muito repetido isso, por isso que eu falei assim, ó, faz direto, não fica fazendo substituição. Agora, como é que resolve cosseno ao quadrado? Ué, é par de novo, usar arco metade de novo. Então, essa
Essa aqui, ó, a gente vai precisar de usar com metade de novo. Essas outras duas a gente pode fazer de cabeça aqui, já fazer direto, ó. Integral de 1 é x. A integral 2 é constante, sai da integral. Quem que é a integral de cosseno de 6x? Seno de 6x sobre 6. Mais, agora, essa conta aqui, eu vou fazer um asterisco e vou resolver separado. Ah, não quero. Então, já escreve aqui de novo uma integral. Ó. Isso aqui vai ficar 1 mais cosseno do dobro do ângulo, ou seja, se é 6x, aqui vai virar 12x, porque mais o seno ao quadrado era menos, o cosseno ao quadrado é mais. Tudo isso sobre 2. Já posso colocar esse 2 lá de fora? Já, claro, já vi que é uma constante que sai toda hora. Então, essa integral aqui, que a gente está resolvendo, essa integral agora já está perto do fim, né? Aqui é meio, não ficou boa a letra, então vamos corrigir para ficar melhor. Então, aqui essa integral que a gente está aqui é uma integral elementar agora, que a integral do 1 é x de novo, esse x eu posso até somar com aquele depois, vai ficar meio x aqui mais x vai ficar 3 meios. E esse cosseno de 12x, como é que resolve? Esse cosseno de 12x é seno de 12x sobre 12, o mesmo argumento que a gente usou aqui, que usou no exercício anterior. Então, agora a gente está bem perto do final do exercício. Então, a gente estava resolvendo qual integral mesmo? Seno a quarta de 3x. Então, vamos escrever aqui, ó. Quem que é a integral de seno a quarta de 3x dx? É igual, agora eu vou escrever, ó. Vai ficar 1 quarto de x. Esse 2, eu posso simplificar com esse 6, aqui vai ficar 3. Tem um 4 multiplicando. Esse 4 com esse aqui vai ficar, então, menos 1 sobre 12. Aqui, seno de 6x, mais meio. Quem que é a integral verde ali, ó? A integral verde aqui vai ficar x mais seno de 12x sobre 12. Agora não tem símbolo de integral mais, eu coloco mais c. Aqui não precisou do mais c, porque o mais c está dentro desse símbolo de integral. Então, a gente, se quisesse achar a resposta do livro, no livro isso aqui estaria somado com esse, né? Ah, professor, mas você esqueceu, olha só. Porque esse 4 que está aqui está multiplicando esse 2 que está aqui. Então, aqui vai virar 8, não é 2 mais. Aqui vai ficar 8. Então, cuidado com essas constantes. E essa aqui não é uma integral simples de verificar que a gente acertou. Porque se a gente derivar essa aqui, olha, tem ângulos diferentes e tal, a gente teria que usar identidades para a gente chegar naquela seno a quarta de 3x. Mas, aqui, a gente já resolveu a integral. Então, o produto de seno e cosseno, quando os dois expoentes são pares, é para usar com metade. O que é a negação dos dois serem pares? Que é o segundo caso. Então, no caso de produto de seno e cosseno, a gente vai ter agora m ou n ímpares. Um dos dois é ímpar. Ou o expoente do seno ou do cosseno é ímpar. Então, aqui faça uma substituição simples, a gente vai ver quais são os casos, uma substituição e use a identidade, se necessário, de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, vai ser, faça uma substituição e use seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso é 1. Então, por exemplo, se a gente tiver... Vamos escrever aqui mesmo, ó. Se a gente tiver a integral de seno ao cubo de θ dθ. Seno ao cubo é a mesma coisa que seno ao quadrado vezes seno. Por que eu sempre consigo deixar um seno sozinho e deixar um expoente par aqui, ó? Aqui sobrou alguma coisa par que é possível usar a identidade. Porque o expoente era ímpar. Como o expoente é ímpar, é possível deixar um de grau 1 aqui, ó. Esse grau 1 sozinho é a derivada de alguém, e esse aqui ficou par, que dá para usar a identidade de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Nesse caso, eu vou usar o seno ao quadrado. É quanto? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, essa minha identidade aqui, ó, vai permitir que eu reescreva essa integral dessa maneira, ó. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, e aqui, seno de θ dθ. Qual a vantagem disso? Esse seno de θ a gente está ajeitando para ser a derivada do cosseno, ó.
A substituição aqui teve esse objetivo, ó. Quem que é o meu W? É o cosseno. Quem que é a derivada desse cosseno? Menos seno. Então já vou escrever esse menos seno como menos 1 dW aqui, ó. Menos seno ficou menos 1 dW. Vou substituir. Agora ficou 1 menos, quem que é cosseno? W. Então, W ao quadrado. Quem que é seno de θ d θ? É menos 1, parênteses, viu, gente? Esse menos 1, ele não está multiplicando, ó, não está subtraindo, ele está multiplicando. Esse menos 1 aqui, ele está multiplicando. Então, isso aqui vai ficar integral de W ao quadrado menos 1 dW. Por quê? Usando distributividade. Ó, menos 1 vezes esse 1 ficou menos aqui. Esse menos 1 vezes o menos W ficou positivo. Então, agora a gente está bem pertinho do final do exercício. Ó. Quem que é integral de seno ao cubo de θ d θ? Usamos uma substituição. Agora a gente está resolvendo em W. Substituição aqui, identificamos uma composta, cosseno ao quadrado. A integral de W ao quadrado é W ao cubo sobre 3. A integral de 1 em relação a W é W, mais todas as constantes. Quem que é W mesmo? W é cosseno. Então, agora basta voltar para a variável inicial. Então, vai ficar cosseno ao cubo de θ sobre 3, menos cosseno de θ mais C. Acabou aqui o exercício. Precisamos fazer uma substituição, então precisa voltar para a variável inicial, que no caso era θ. Se a gente for derivar para conferir, vai ter que usar aquela identidade ali para ver que acertou. E sempre é possível fazer isso, de ajeitar para usar a identidade e fazer uma substituição.